Nada pode me ferir. David Goggins. Este é um trabalho de análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Recomenda-se, portanto, a leitura da obra na íntegra por cada leitor. No dia desta gravação, celebra-se o dia de Santo Arcádio, do século III d.C. Naquele tempo de perseguição, Arcádio foi preso e torturado para que negasse a fé em Jesus Cristo. Suas juntas foram uma a uma sendo cortadas, mas ao invés de negar a fé, ele bradou: "Meu Deus me fortalece. Morrer por ele é viver, sofrer por ele é desfrutar da vida eterna." Recorre-se então à intercessão desse santo àqueles que passam por momentos de aflição e provações. Por isso dizemos: Santo Arcádio, rogai por nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O autor, David Goggins, é ex-Navy SEAL norte-americano, o único integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos a concluir o treinamento das 3 principais tropas de elite: o Navy SEAL da Marinha, os Rangers do Exército e Operações Aéreas Táticas da Aeronáutica. Goggins é ultramaratonista, tendo participado de mais de 60 competições e terminado sempre entre os 5 primeiros. Ele bateu diversos recordes e está no Guinness Book com o recorde de 4.030 repetições da barra fixa em 17 horas. É, além disso, palestrante, escritor, e seus livros já venderam milhões, sendo best-sellers em várias partes do mundo. Devo, antes de tudo, salientar que esse livro é assombrador e aterrorizante no primeiro contato, ou pelo menos para aqueles que vivem adormecidos sob desculpas convenientes e vitimistas de que não tem tempo, não tem dinheiro ou não tem idade o bastante para promover as mudanças que sua vida precisa. Pois David Goggins teve tudo o que você puder imaginar de barreiras e problemas impedindo-o de ser o que ele se tornou e chegar aonde ele chegou. Mesmo assim, ele foi lá e fez. E essa obra trata disso, de ir lá e fazer. De trilhar a sua jornada pessoal, não importa os obstáculos e as desculpas. E de início ele expõe a primeira Red Pill, e diz que o simples fato de você acreditar numa coisa não a torna verdadeira, e que a negação é a maior zona de conforto que existe. Ou seja, cada pessoa costuma ter um arsenal de desculpas e pretextos para não sair da condição de que está. Obesidade, pobreza, morando em um lugar péssimo, depressivo, ou seja o que for. E nessa situação, diz para si mesmo que a culpa é do governo do Estado, dos pais, da religião, de Deus, da cor da sua pele e por aí. E de tanto repetir isso, a pessoa acaba realmente acreditando que é uma vítima social ou sei lá o quê. Tudo é culpa das grandes estruturas da nossa sociedade. O racismo estrutural, o machismo estrutural, a dívida histórica dos antepassados, o patriarcado sistêmico. Mas a questão é, o fato de a pessoa acreditar nessas baboseiras não significa que aquilo é verdade. A pessoa achar que é vítima das circunstâncias não faz com que ela seja. E a realidade, independente do que ela acredita, continua sendo que ela só é vítima de si mesmo, das suas próprias crenças idiotas, progressistas e limitantes. E nisso entra o papel da condição que a gente chama de zona de conforto. E para Goggins, negar a sua responsabilidade pessoal na própria mudança de vida é se encaixar numa zona de conforto mental, para não se sentir cobrado pela própria consciência a sair desse lugar e superar seus problemas. Não se preocupe, você não está só, diz David Goggins. No mundo inteiro, milhões de pessoas andam pelas ruas com o mesmo olhar morto de zumbi, viciadas em conforto, agarradas a uma mentalidade de vítima e inconscientes do seu verdadeiro potencial. E por mais que aborreça as pessoas escutarem essa verdade na cara, Goggins tem autoridade para falar, pois ele mesmo foi um desses zumbis pós-modernos, vivendo abaixo do seu potencial, mas com um cardápio de desculpas prontas para exibir a quem ousasse lhe criticar. Goggins é negro, sofreu racismo e bullying no colégio, era espancado pelo pai alcoólatra, via sua mãe ser também agredida pelo pai, eles eram pobres, viviam de auxílios do governo e na juventude desenvolveu muito sobrepeso. O problema da zona de conforto é que, além de impedir o crescimento da pessoa, ela a faz viciar naquilo que lhe está fazendo sofrer. Não é porque é confortável que é bom. O conforto nesse sentido é a acomodação psicológica de permanecer nos mesmos velhos sofrimentos, sem coragem de tentar algo novo e se deparar com sofrimentos novos e desconhecidos. E aqui David Goggins dá outro insight bem interessante. Ele diz que motivação não muda ninguém. Mensagens ou pensamentos de autoajuda não tiram a pessoa da sua zona de conforto.
É necessário algo mais profundo, uma reprogramação mental. E muitos não encaram isso porque é algo que basicamente sai da própria pessoa. Não há como alguém de fora fazer isso. É o próprio indivíduo quem tem o poder e a chave para abrir sua mente e reprogramá-la. E o esforço, a dedicação e o tempo que isso exige deixa a maioria das pessoas assustada até para tentar. Então, a sugestão do autor para todos esses casos é encarar a vida, se responsabilizar pelas suas ações, olhar de frente à realidade e além da dor, aprender a amar o que teme, a tirar proveito do fracasso e a descobrir quem você é realmente. Mas para quem acha que sua vida pessoal é um desastre, que Goggins deve ter tido uma vida mais fácil, por isso conquistou sucesso, vitórias e tal, se você acha que tem ou teve mais dificuldade que ele, presta sua atenção. Goggins tinha apenas 6 anos de idade e seu irmão um pouco mais velho, quando foi forçado pelo pai, o Sr. Prance, a trabalhar, ambos sem remuneração, de domingo a domingo até tarde da noite na empresa da família. Um bar-discoteca com pista de patinação, a Skateland, Ilha da Patinação, né? O trabalho era limpar e encerar o enorme salão, arrumar e limpar as mesas, abastecer as bebidas, consertar e organizar os patins, e cedo, pela manhã, ainda tinha de ir estudar na escola. A mãe de Goggins ficava no caixa e o pai apenas gerenciando e dando ordens a seus escravos familiares. O pai de Goggins também tinha um esquema de prostituição com garotas de luxo para executivos e empresários da cidade. E ele próprio se servia também das garotinhas que forneciam para a clientela, sendo flagrado várias vezes pela esposa mãe de Goggins, que nada podia fazer além de se ressentir e suportar as surras que ela e os filhos levavam toda semana por causa do alcoolismo do Sr. Prance, criando qualquer justificativa para espancá-los. O rendimento escolar dos meninos Goggins era péssimo. Seus corpos eram marcados por cintadas dos pés ao pescoço e sua mãe já tivera até ossos da face quebrados pela violência do patriarca Goggins. E no ápice disso tudo, sabendo que cedo ou tarde ela ou os filhos seriam mortos pelo marido, ela decidiu ir embora. Mas como não tinha fonte de renda, ela simulou ser a melhor esposa do mundo a fim de convencer o marido a dar-lhe um cartão de crédito. Assim que ela conseguiu, pegou as 2 crianças e fugiu para Indiana, para uma cidade inclusive chamada Brasil, onde os pais dela viviam. Mas a poucos quilômetros, o carro que estavam quebrou e o hotel que eles encontraram não tinha vagas, forçando-os a improvisar onde dormir, sem banho, sem comida e com um punhado de roupas numa sacola de lixo pretas. E essas penúrias não foram as únicas a ferir e machucar David Goggins. Assim que se mudou para a casa dos avós maternos e de lá para uma casa de 2 cômodos e cozinha de aluguel, e passou a frequentar a escola do bairro, logo se viu sofrendo bullying, sendo ridicularizado por ser tanto o único negro na escola quanto também o mais burro. Goggins tinha sérios problemas cognitivos e de memória e tirava sempre as piores notas. E diante dessa pressão, também desenvolveu gagueira e se tornou ainda mais alvo das zombarias e humilhações dos seus colegas na escola. E outro ocorrido igualmente doloroso foi que quando finalmente Goggins e sua mãe achou ter encontrado uma porta aberta para a tranquilidade, tudo veio a desmoronar abruptamente, jogando-os de volta no buraco escuro de onde parecia que tinham superado. A mãe de Goggins, após alguns anos daquela vida de mãe solteira, indo para uma ou outra cidade por causa do trabalho ou para afastar Goggins das más companhias, ela finalmente conheceu um homem aparentemente bom, trabalhador, empreiteiro de obras e que tratava ela e Goggins com bastante respeito e consideração. Mas, após algum tempo de relacionamento, e tendo ele pedido aí em casamento, e todos então planejados se mudar e começar uma vida nova no outro lugar, no auge dos planos e expectativas de Goggins e de sua mãe, inexplicavelmente, o noivo dela foi assassinado barbaramente na garagem de sua casa, às vésperas de Natal. Um dos tiros, inclusive, foi a queima-roupa e estourou os miolos do futuro padrasto de Goggins. Goggins, aos 8 anos, ainda foi levado à cena do crime e visto toda aquela tragédia com imensa cobertura da imprensa. E se não bastasse ter seus planos futuros jogados por terra, logo no início do ano novo, no primeiro dia de aula, o ônibus escolar que Goggins estava atropelou uma criança de 6 anos de idade. E no evento o sangue espirrou na janela de Goggins. E ele, ao descer do ônibus, viu a cabeça da criança esmagada entre as rodas do veículo. Tudo muito chocante para quem já vivia um inferno todos os dias. E para não deixar de comentar, no ensino médio, depois de sofrer todo tipo de racismo, sendo xingado de crioulo e essas coisas, Goggins finalmente cedeu ao apelo ideológico dos grupos militantes do seu tempo e passou a consumir os discursos de Malcolm X e outros ativistas progressistas de merda. E a partir daí canalizou sua raiva e mágoa em também odiar tudo e todos, e calibrou seu vocabulário, suas roupas e até seu carro meio zoado que ganhou do seu avô com todos os estereótipos daquilo que
acusavam-no de ser, ou seja, violento, perigoso, maconheiro, sem futuro. Goggins foi alimentado pelas ideias marxistas e revolucionárias dos movimentos negros e aderiu ao personagem, exalando ódio, vingança, revolta, aonde ele ia e contra todos ao seu redor. Mas o que verdadeiramente ele sentia, ele descreve nos seguintes termos: eu vivia cheio de dor, não tinha nenhum propósito verdadeiro, tinha desistido de qualquer possibilidade de sucesso. Eu estava caminhando para o desastre. E cabe aqui um comentário meu, uma observação acerca dessa fase e dessa fala do autor. Sua inclinação na juventude para pautas progressistas foi, na verdade, uma fuga e uma maneira que ele achou para extravasar sua angústia, seu ódio e sua revolta interior contra o que vivia desde a infância, ou seja, o desajuste familiar, os espancamentos do pai, depois a pobreza ao lado de sua mãe. E isso não tinha sua causa na desigualdade social, nem no racismo estrutural, pois o racismo é e sempre foi local e pessoal, e também nem na conjuntura ou viés político do governo. Nesse caso, Ronald Reagan, o republicano, ou de direita, na formalidade política, era o presidente e era atacado e acusado de muitas coisas pela esquerda. Mas tudo que Goggins sofreu tinha a ver com decisões pessoais do pai dele e, na sequência, dos moradores racistas da cidade Brasil, onde Goggins depois foi viver e estudar. Aquela cidade em particular tinha abrigado uma sede da Ku Klux Klan, e muitos remanescentes ainda viviam lá na época que Goggins era adolescente. Abrigar-se na ideologia esquerdista não passava então de uma desculpa conveniente para pôr para fora o rancor que Goggins tinha do mundo que ele vivia. E também assim é com os militantes marxistas de agora. Usam as causas sociais como álibi perfeito para exteriorizar o ódio e questões mal resolvidas que eles têm dentro de si. Daí acusam o sistema capitalista, o branco, o hétero, cristão, o patriarcado e por aí vai, culpando-os pelas mazelas do mundo, mas no fundo só estão cheios de dor, sem propósito e sentido, que inevitavelmente os levam para o desastre, assim como Goggins estava e reconheceu isso na sua fala no capítulo 2 do livro. Por isso, tudo que a esquerda diz e produz nesse sentido é pura descarga mental do lixo alojado dentro deles. E outra frase de Goggins merece também destaque e exemplifica muito sobre a esquerda e o movimento woke e esses outros grupos ativistas, fãs de Karl Marx que tem por aí. Goggins diz, na página 59, que era um valentão, pé rapado, sem nenhum objetivo e sem nenhum futuro. Mas dizem que quando se está no fundo do poço só resta um lugar para onde olhar. Para o alto, para cima. E foi isso que David Goggins fez no auge do seu ódio e desprezo, olhando para o espelho enquanto se barbeava, mais uma vez frustrado por receber uma carta da escola comunicando que suas notas baixas e faltas iriam reprová-lo. Ele não terminaria assim o ensino médio. Nesse momento, ele canalizou a raiva no cara do outro lado do espelho, ao invés de descontar na sociedade como ele vinha fazendo, nos homens brancos, na estrutura econômica ou no governo. Ele admitiu pela primeira vez que seus problemas eram de responsabilidade dele mudar. Não haveria nenhum herói, a não ser ele mesmo para salvá-lo. E entre soluços de decepção e xingamentos a si mesmo, ele decidiu ali que mudaria a sua vida, que agarraria aquele resto inútil de homem que ele estava vendo projetado no espelho, aquele protótipo de bandido, e faria dele um cidadão melhor e digno de um futuro de verdade. E deixasse sua mãe e os seus avós orgulhosos. E, quando então percebeu, Goggins diante do espelho estava contemplando um novo Goggins. Ele tinha raspado não só a barba, mas também a cabeça, removendo aqueles penteados radicais de malandro que ele fazia para se parecer com um ex-presidiário integrante de gangues. Ele também decidiu que não mais usaria calças largas caindo, nem falaria mais gíria de bandido. Ele arrumaria sua cama todas as manhãs ao acordar, lavaria as louças, faria as tarefas domésticas com zelo e sem precisar que ninguém lhe mandasse fazer. E tudo isso ele escreveu em pequenos bilhetes, lembrando do seu compromisso consigo mesmo. E colou esses bilhetes, ou post-its, no espelho, para que ele pudesse olhar toda manhã e se lembrar de ser o novo homem. Mais tarde, ele apelidou essa técnica de espelho da responsabilidade. E é o ponto de partida entre a velha e a nova versão que você quer criar de si mesmo. Arrume sua cama todo dia como se estivesse nas Forças Armadas. Puxe as calças para cima, raspe a cabeça todo dia de manhã, corte a grama, lave toda a louça. Essas foram as primeiras mensagens do espelho da responsabilidade. E Goggins também faz um esclarecimento muito sábio aqui. Ele diz que toda a negatividade, aquela carga de dor e raiva que as pessoas nessa situação sentem,
É a sua própria alma colocando em evidência, gritando à sua mente que necessita de mudança. É o desejo interior de transformação, explica Goggins. O espelho que você se olha todos os dias está te dizendo a verdade sobre você, diz ele. Então, para que se iludir e querer negar isso? Se você olha e vê uma pessoa gorda, admita e diga: estou gordo. Se você olha para o espelho e vê uma pessoa ignorante, com péssimas notas na escola ou baixo rendimento, onde for, não fique suavizando, procurando desculpas para si mesmo. Simplesmente diga: seu idiota, pare de ser burro, se esforce para aprender. Tentar arrumar pretextos vai te anestesiar numa situação onde você precisa de coragem e força para se levantar e sair daquela condição. Culpar os outros ou a sociedade também não resolve. É só outra forma de se prender no papel de vítima e nunca mudar. Para mudar, a pessoa deve começar reconhecendo integralmente aonde está e admitir que não fez o que devia para sair daquela situação. E então, depois da confissão sincera, aí sim é hora de traçar os planos para a grande mudança. Se você mentir para si mesmo sobre sua situação ou de como você foi parar ali, é o que também afirma Goggins, você só estará girando em círculos em torno do problema, sem nunca tirar a pedra que impede a sua passagem para uma vida melhor. Mentir para si mesmo, no máximo, vai te dar alguns minutos de falsa sensação de bem-estar. Mas depois a realidade volta mais forte ainda e você se sente muito pior do que antes. E aqui vai a absoluta e mais crua verdade que todo militante petista deveria gravar e escutar todos os dias, em looping. Encare a verdade, escreve Goggins. Sua vida não está arruinada por causa de racistas ou do racismo estrutural. Você não está assim por causa do governo do presidente, porque seus antepassados foram escravizados, ou por causa das políticas anti-imigrantes, ou devido ao sionismo, ou porque tem gente que não gosta dos gays, ou qualquer outra coisa similar. Se quaisquer dessas coisas estiver impedindo você de vencer na vida, quem está impedindo é você mesmo. E na sua trajetória o autor conta que a única razão para não ter se tornado só mais uma estatística de fracasso foi porque ele arregaçou as mangas e lutou pelo que queria. Encarar a mim mesmo, conta ele, me motivou a superar as experiências desconfortáveis e, como resultado, fui ficando mais forte. Quando eu sentia medo ou fraquejava, quando estava nevando ou chovia, eu olhava para o espelho da responsabilidade e dizia: para o reflexo ali do outro lado, e aí, é isso mesmo? Qual é? Você vai deixar uma chuvinha dessa te derrotar? Você vai deixar um pouco de neve te vencer? É isso aí? E outra grande mudança em Goggins foi que, ao modificar seu modo de vestir e falar, ele foi renovando também os seus pensamentos e se tornando mais focado, mais estudioso e a ter metas e planos saudáveis para o futuro. Um deles foi sair daquele bairro e daquela cidade. E ele viu na Força Aérea sua chance de concluir tudo isso. E seu espelho da responsabilidade virou uma lousa, onde centenas de post-its eram colados e lhe instruíam sobre álgebra, gramática, história. E o resultado foi que ele conseguiu ser aprovado no teste de admissão para a SWAB, a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica Norte-Americana. Mas à medida que ele tinha metas e foco, o ódio e a amargura foi saindo do seu coração. E ele pôde experimentar a paz de espírito depois de tantos anos só odiando e derramando rancor e acusações contra tudo e todos. O que deveria servir de lição para os jovenzinhos, comunistas do ensino médio ou universitários, que o fato de saírem por aí expelindo mágoas e ressentimentos contra o sistema, a ordem econômica, a religião cristã ou o patriarcado não resolve nada na vida deles. Só alimenta sua revolta imbecil e ódio imaturo. E se estabelecem objetivos pessoais e se forçarem a seguir um plano de vida individual e esquecer essas coisas estúpidas, essas ideias coletivistas de militância social, assim é que se verão numa escalada positiva de desenvolvimento mental, moral, financeiro e até espiritual. E as palavras de Goggins após recuperar suas notas e se formar no ensino médio esclarece bem isso. Ele diz: olhei para as pessoas que me faziam sentir desconfortável e me dei conta de quanto elas próprias se sentiam desconfortáveis. Mas quando você não tem autoestima, fica fácil valorizar a opinião dos outros. Quando fiz essa conexão, sentir raiva dessa gente passou a não valer mais o esforço. O que eu iria me concentrar em fazer, diz ele ainda, é correr tanto à frente deles, subir tanto na vida, que eu os deixaria comendo poeira para trás. Ao se formar então no ensino médio, Goggins finalmente compreendeu que a autoestima que consegue se criar
ou que ele conseguiu criar na vida, melhor dizendo, não vinha de uma família perfeita ou estruturada, nem de um talento extraordinário que ele tivesse, mas somente de assumir pessoalmente suas responsabilidades. E foi isso que lhe deu respeito próprio. E Goggins, então, entrou na Força Aérea e não se tornou paraquedista de resgate como ele queria, mas controlador tático aéreo. Uma função que fazia ele trabalhar ao lado das forças especiais. Mas passado 4 anos, seu contrato encerrou e depois de uma breve passagem como segurança noturno numa empresa, ele se tornou dedetizador, visitando bares e restaurantes na madrugada, recolhendo os ratos pegos nas armadilhas e aplicando veneno para matar as pragas e baratas pelo salário de cerca de $1000. Mas o pior não era isso. Ele estava casado com uma mulher cujo pai era racista declarado e já tinha humilhado inclusive o próprio Goggins no passado. Também não tinha nenhuma conexão como um casal e essa sua esposa quase não permanecia em casa. Estava sempre na casa dos pais dela. E para derrubar de vez as possibilidades, ele estava muito acima do peso. Nas Forças Armadas ele tinha cerca de 79 quilos e agora, na Ecolab detetização, ele pesava 135 quilos. Até que numa certa manhã, cansado de seu comodismo e fuga psicológica, ele assistiu um noticiário na TV sobre os Navy SEALs e se sentiu péssimo, mas ao mesmo tempo motivado. Aquela elite de soldados eram tudo o que ele não eram. Eram destemidos, resilientes, fortes mentalmente e tinham um propósito para viver. E ao escutar o discurso do oficial responsável pelo curso na formatura dos apenas 22 homens, aliás, que ficaram até o final, dos mais de 100 que iniciaram o curso, Goggins sentiu que aquele era o seu chamado. Numa sociedade em que a mediocridade é o padrão e com grande frequência é recompensada, existe um imenso fascínio por homens que abominam a mediocridade, que se recusam a se definir pelos termos convencionais e buscam transcender as suas capacidades. Homens que concluem as tarefas impossadas a eles, que lutam até sua capacidade máxima, que se adaptam, se superam e vão além de qualquer obstáculo. E Goggins, a muito custo, encontrou um escritório de recrutamento que aceitou escrevê-lo mesmo com seu sobrepeso, acreditando que ele iria atingir os 86 quilos limite para fazer os testes físicos. Goggins tinha então 3 meses para perder 48 quilos e também estudar para a prova teórica. Primeiro, ele começou correndo 400 metros e sentiu vergonha de si mesmo. Então ele elaborou um plano de nunca parar sem concluir todas as etapas e metas que tinha estabelecido, que era acordar cedo, estudar meia hora na mesa da cozinha, depois pedalar sua ergométrica 2 horas, estudando suas anotações e revisando mentalmente as matérias. Em seguida, ir para a piscina do clube, nadar 1,5 km. Então, para a academia e treinar barra fixa, abdominal e flexões, junto com supino e pernas por 2 horas. Mais tarde ele aumentou para 3 horas. E para finalizar, fazer uma corrida de 8 a 10 km e mais 2 horas de pedalada antes de dormir à noite. E nas primeiras 2 semanas ele já tinha perdido 14 quilos. Mas Pam, sua esposa, já tinha dado o veredito. Ela não iria acompanhá-lo se ele mudasse para San Diego, onde ficava o centro de treinamento e formação dos Navy SEALs. Na verdade, ela já estava procurando pretextos há muito tempo para se divorciar. Segura essa Red Pill aí, Goggins. Quase nem ficava em casa e pouco eles se falavam. Muito provável que seu Ricardão já estava ali comparecendo e oferecendo um galinho mais forte para ela segurar. Dona Pam. Mas sucedeu que Goggins foi aprovado nos testes físico e teórico e sua dedicação lhe mostrou que não há impossíveis quando se tem meta, foco e se esforça o suficiente. Mas até mesmo o sucesso e a vitória vem com o fardo de às vezes ter de subir ao pódio sozinho por ter sido abandonado por aqueles que achávamos que estariam ao nosso lado. E no caso de Goggins, sua esposa Pam disse assim que ele foi aprovado: escolha entre mim e sua carreira no Navy SEAL. Mas para Goggins não se tratava disso, não era apenas uma carreira ou emprego. Era uma escolha entre quem ele era e quem ele queria ser. Desistir do Navy SEALs era continuar a ser e a ter uma vida medíocre, depressiva. E no fim das contas, não deixaria Pam feliz e ela o abandonaria da mesma forma. Então, na verdade, ele só tinha mesmo uma escolha: ir. E durante a Semana Infernal, a primeira fase do curso de formação do Navy SEALs, Goggins já acumulava algumas importantes lições. Uma delas era que tudo na vida é um jogo mental. Sempre que somos tragados pelas dramas da vida, esquecemos que, por pior que a dor se torne, tudo que é ruim tem um fim. E desse circuito do inferno chamado Semana Infernal foi que David Goggins foi aprendendo a jogar o jogo. E como eram testados
tanto física quanto mentalmente, resolveram elevar a mente a um novo patamar de resiliência, pois era no psicológico que eles eram atingidos por seus instrutores, quando estavam exaustos fisicamente. E o jogo de Goggins foi levar sua equipe, a do Bot 2, a desafiar os instrutores, sempre fazendo mais do que era requisitado a eles. Por exemplo, se tivessem de pagar flexões ou fazer levantamento de toras, faziam sempre mais quantidade do que pediam os instrutores. No exercício de levantar, abaixar e levantar de novo o bote, com cerca de 100 quilos, ao comando de Goggins, a equipe 2 não apenas abaixava e levantava o barco, mas também o jogava no ar e pegava-o ainda no ar. E então abaixava-o e erguia-o e jogava-o novamente. E enquanto faziam esse extremo esforço, olhavam seus instrutores nos olhos e gritavam: "Não pode me atingir! Não pode me machucar! Você não pode me ferir!" E esse bordão guiou Goggins até o fim do curso. E durante sua carreira, e veio a se tornar até o título desse seu livro. E ele chama essa tática de captura de almas, e consiste em se forçar e além do que lhe foi solicitado. Como a Bíblia diz: se te impelirem a andar 1 milha, ande 2. Se force a surpreender o inimigo demonstrando mais força física e mental do que ele imaginava que você tivesse. Isso vai desestabilizar o oponente e virar o jogo a seu favor. A mente é o terreno onde você ganha ou perde a batalha. É a arena onde você luta contra si mesmo. As duas versões de você brigando para tomar posse do seu corpo e espírito para sempre. Se você permitir que o você frágil, sensível ou extremamente revoltado vença, então você só conhecerá a versão de você que desiste de tudo e nunca leva nada até o fim. E a forma de treinar seu lado mais forte e vencedor é aguentar as pancadas da vida e não reclamar como se fosse a pobre vítima do destino. As dificuldades, fracassos, decepções ou bullying, as experiências ruins em geral, ensina Goggins, ajuda a calejar a mente, te preparando para ser mais forte e inteligente. Mas se você escolher olhar essas coisas do ponto de vista de que você é uma vítima inocente delas, essas coisas irão criar rancor em você e se transformar em um ressentimento infinito que irá roubar toda a sua energia de viver. E só restará em você raiva, ódio, vingança, murmuração e uma lista de pessoas ou instituições que você julga serem culpadas por sua falta de progresso. Você culpará os ricos, a religião, os homens ou as mulheres, a cor da sua pele, o sistema econômico, o país em que você vive, ou os seus pais, né? E por aí vai. Mas se tem algo que Goggins sabia é que o conforto da mediocridade traz um alívio momentâneo, mas gera depois um vazio e sofrimento mental que pode durar anos. Como uma voz repetindo no ouvido que você não foi capaz, que você é um derrotado, um fracasso e que nunca será nada. O preço da desistência é te colocar num purgatório até o final da vida. É ficar preso na certeza de não ter seguido até a reta final. É o que conclui o autor, né, sobre isso. E sua evolução na vida e dentro da sua mente dá a ele a autoridade inquestionável para dizer o que ele diz. 7 anos antes, ele estava matando insetos e pragas nos restaurantes da cidade na função de dedetizador pela Ecolab. E agora, ele estava formado como Navy SEAL, feito uma maratona de 160 quilômetros e integrado um grupo de elite dentro das próprias Forças Armadas Navy SEAL, especializado em resgate com salto aéreo em solo inimigo. Ou seja, ele chegou ao topo do topo dentro do que se propôs a fazer. Ele saltou de paraquedas em 4 e 6 mil metros de altura, se forçando a derrotar seu medo de altura. Olha só, tornou-se especialista em ações táticas aquáticas, justamente para superar seu pânico do mar ou das águas profundas. Ele se tornou ultramaratonista, tendo fraturas no osso do joelho e quebrado até 2 pernas em lugares diferentes, além de uma lesão grave no tornozelo e no joelho que o levou anos depois a uma delicada cirurgia. Mas se não for algo louco e improvável, então não é Goggins, né? E 24 horas depois de correr 160 quilômetros e quebrar pernas, perder as unhas e quase causar uma falência renal em seu corpo, levando-o ao limite, ele já estava no trabalho na base dos Navy SEALs em San Diego, mesmo tendo liberação médica para se recuperar em casa. Mas muito mais radical foi uma semana depois de tudo isso. Com os ossos da perna imobilizados e sentindo dores terríveis, ele correu uma maratona de 10 quilômetros em 3 horas, se classificando para a grande maratona de Boston. É, meu irmão, se Goggins não for um super saiyajin ou algo do tipo, eu não sei mais o que ele é. E a cada um desses desafios, ele se perguntava: do que mais eu sou capaz? Tá vendo aí o nível da coisa? E Goggins então concluiu que há dentro de cada ser humano um depósito de energia, de força e coragem, cuja mente só acessa se o corpo for colocado ao seu nível máximo. Normalmente, quando a pessoa acha que deu tudo de si, ele está operando
Não em 100% como ele imagina, mas em apenas 40% do que ele pode ser e pode fazer. Se essa pessoa treinar sua mente para não desistir quando aparentemente tiver atingido os tais 100%, então a porta secreta dentro dela se abre e ela é inundada de um vigor e capacidade que nem ela mesma sabia que tinha. E numa dessas corridas de ultramaratona, de Goggins numa floresta de trilha, correndo noite adentro para completar 100 milhas, ele entendeu isso e refletiu que o primeiro impulso do cérebro ao se deparar com uma dificuldade maior do que se está acostumado é reverberar a seguinte mensagem para todo o corpo e mente: não tem problema você parar. Você já fez muito. Muitos nem foram até aqui. Eles já desistiram bem antes de você. Você já deu muito de si, já fez bastante. Não há problema nenhum parar por aqui. Só que 1 minuto depois da pessoa ceder aos apelos do cérebro e desistir, a mesma voz que dizia para você parar imediatamente vai fazer o inverso e começar a te acusar de fracassado. Você nunca vai ser nada na vida. Você sempre desiste. Você é um fraco. Você devia ter vergonha de si mesmo. Essa é uma armadilha mental muito perigosa, porque rebaixa a autoestima do indivíduo e o faz prisioneiro das desculpas a vida toda. E ela passa a ser aquele eterno quase isso, quase aquilo. Ele quase se formou, quase passou naquele concurso, quase conseguiu tal coisa, mas são meras lembranças do potencial que a pessoa tinha, mas desperdiçou. E Goggins faz a seguinte comparação. Num carro, um dispositivo chamado limitador regula a entrada de combustível e de ar para o motor não superaquecer. Isso coloca um bloqueio no desempenho do carro, mas basta tirar esse limitador e o veículo dispara acima dos 200 por hora. E assim o ser humano tem um limitador de velocidade enterrado dentro de si, na sua mente, atrelado à sua própria identidade. E essa peça molda a forma como nós vemos a vida e vemos a nós mesmos, e injeta em nosso motor cerebral, digamos assim, doses de insegurança e medo, e usa isso para limitar nosso desempenho. E nossa função então é remover esse acessório e correr mais rápido e mais longe na vida. Quando você desiste de algo, Goggins também nos ensina isso. Sua mente está apenas usando uma tática, seja para conseguir o que nosso cérebro e corpo mais desejam, que é o conforto físico e mental, mas na realidade esse é um falso limite de 40% da sua capacidade. Quando a mente diz, chega, pode parar, você deu o máximo que podia, isso não é para você. Na verdade, você tinha ainda 60% de força e capacidade estocada dentro da sua alma, que só é liberada em casos de emergência, mas você pode aprender a acessar e ir bem mais longe do que nunca foi. E Goggins chama de regra dos 40%. E diz que ela se aplica a tudo, a esportes, estudo, a profissão, vida amorosa ou espiritual. Nunca dê ouvidos ao seu limitador mental, vai ensinar ele. Ele massageia o seu ego dizendo que você foi bem, que já fez muito, que está de parabéns só por tentar. Porque muitos nem isso fizeram. Mas se com uma mão nossa mente afaga nossa cabecinha, com a outra ela nos empurra para o fundo do poço da frustração, ao nos mostrar que paramos antes de alcançar nosso objetivo. Temos então de estar motivados para vencer, mesmo conscientes de que o percurso provocará dor e vontade de desistir. Daí, quando a vontade de parar gritar na nossa mente, você vai dizer: Ok, tá, tudo certo, estou ouvindo, sei que é difícil, sei que é mais confortável parar, mas eu sei também que essa voz é enganosa e eu não preciso obedecê-la. Nas palavras de Goggins, ele diz assim: a vida não vai te estender a mão quando você cair. Se você quiser vencer, terá de aprender a motivar a si mesmo e não depender de tapinhas nas costas, nem de elogios para continuar focado. Na estrada que leva até os seus objetivos, há montanhas a serem escaladas, desertos a atravessar, alturas que te farão sentir medo. Mas se mesmo assim você prosseguir e perseverar, o seu destino será a vitória, inevitavelmente. Conhecer esse mecanismo da mente vai ajudá-lo a superar as armadilhas mentais. Por exemplo, toda vez que seu corpo estiver exausto ou sua mente preocupada com alguma coisa, a mensagem que você vai receber do cérebro será essa: há de desistir, voltar atrás ou parar ali mesmo. Mas o que seu inconsciente está fazendo é tentando cessar a dor do seu corpo ou da sua mente. Persevere um pouco mais e seu cérebro será obrigado a se reconfigurar e criar novos limites muito mais além dos que você tinha e ultrapassou quando se recusou a desistir. E eis outro insight: a desistência é um hábito mental. Você desiste uma vez e seu cérebro cria esse padrão para você. Mas como todo hábito, esse também pode ser refeito. Lembre-se disso quando seu cérebro te mandar parar mais uma vez. Desobedeça-o e você irá estar criando um novo hábito, o de não desistir.
E a saga impressionante de resiliência e perseverança de Goggins continuou. Depois de segundo e terceiro lugares em várias ultramaratonas, ele se desafiou a competir em triatlos e ultramans. E num triatlo de longa distância, no Havaí, David nadaria 10 km, pedalaria 420 km e correria uma dupla maratona. E como nada nunca vem fácil para Goggins, ele perdeu a bicicleta depois dela estourar o pneu e jogá-lo no asfalto, só para arrancar parte do couro do ombro e rosto dele. E ainda assim, ele continuou na prova e chegou em segundo lugar, disputando com triatletas muito mais experientes. Mas não é só isso. Goggins também aponta um dos piores erros do nosso tempo. Nossa cultura nos viciou em solução rápida. Todo mundo vive atrás dessa fórmula mágica onde se obtém o máximo de lucro com o mínimo de esforço. Contudo, esse tipo de mentalidade não conduz ao domínio de si mesmo. Pode parecer satisfatório trabalhar pouco e receber muito, mas na vida real, para a maioria das coisas, suor e dedicação vêm antes de resultados consistentes e que realizem a pessoa por dentro e por fora. Quando o resultado é construído com suor, o processo também amadurece a pessoa e expande o seu horizonte moral e espiritual, e não apenas sua parte financeira, por exemplo. E para corrigir isso, David sugere as seguintes opções: abandonar as coisas inúteis acumuladas na sua vida, ou seja, as horas dedicadas a redes sociais, videogames, televisão. Evite perder tempo com conversas ou pessoas que não contribuem para o seu desenvolvimento. Encontre tempo para incluir na sua rotina hábitos positivos como ler livro, se exercitar, aprender um instrumento musical ou um idioma. Durma o necessário, mas não preencha tempo demais na vida com longas e preguiçosas horas de sono. Seu tempo produtivo pode ser usado para outra coisa. E, muito importante, tire um dia pelo menos para ficar longe de tecnologia, celular, computador, games. Tenha um dia analógico, digamos. Faça nesse dia coisas como a moda antiga, coisas artesanais, feitas à mão ou mais perto disso que você conseguir. Algo importante também de se dizer é que, segundo Goggins, quando a gente adota uma mentalidade de vítima, não consegue tirar lição alguma das dificuldades que aparecem. E falando nisso, uma também extraordinária lição que Goggins compartilha é sobre comprometer quem nós somos só para se encaixar em um grupo ou no modelo de pessoa que algum grupo diz que devemos nos parecer. E acredito isso, eu falando, né, não o autor, que inclui nisso muitos dos hábitos comportamentais entre os universitários e jovenzinhos em geral. Eles entram na faculdade e lá se deparam com uma horda de outros universitários marxistas, expelindo o ódio ao homem branco, hétero, recriminando o cristianismo e se declarando não binário, térian, gênero neutro ou um polêmico militante das causas ambientais, ao mesmo tempo que vê sendo escorraçado aqueles que não aderem a tais ideologias. E assim a maior parte se rende ao sincretismo ideológico que mistura comunismo, ativismo, LGBT e ateísmo ou anticristianismo, mas tudo começando na fraqueza mental de querer estar integrado a um coletivo social. Aderir às mesmas ideias, praticar as mesmas ações, etc., são hábitos dos jovens modernos, mas não deveria ser daqueles que querem ir além dos padrões coletivos da nossa cultura. E essa era a intenção de Goggins. Por isso, enquanto os outros SEALs treinavam de dia e curtiam as baladinhas à noite, Goggins treinava de dia, mas aproveitava a noite para estudar sobre tática, armamentos, guerra. O oficial responsável pela equipe até recomendou que o Goggins fosse socializar um pouco, relaxar com os outros rapazes. Mas por mais que os outros soldados fossem acima da média em relação a qualquer soldado comum, e muito mais capacitados, embora esses homens fossem incomuns, digamos, David Goggins era o que se poderia chamar de incomum entre os incomuns, raro entre os raros. Goggins então diz sobre isso que a vida vai lhe apresentar oportunidades nas quais você poderá provar o quanto é incomum. E muitas dessas vezes você estará sozinho e terá de fazer algo, uma tarefa, sem o apoio emocional, incentivo ou tapinha nas costas de ninguém. É nessas horas que você prova se é ou não um indivíduo padrão, como a grande maioria é. Ser incomum, completa então o autor, significa se dedicar para ser um dos melhores e ajudar a outros a encontrar o seu melhor também. Sobretudo, ser incomum é ter atitudes incomuns, é ter disposição mental de fazer o que deve ser feito, mesmo sob dificuldades ou quando ninguém mais quer fazer. Ser incomum é não se importar quem esteja olhando ou se terá plateia para admirar o seu feito, mas simplesmente ir lá e fazer o que é preciso, por puro senso de dever. Lembrando que sua própria mente é o espelho que refletirá diante de você os seus verdadeiros feitos de herói ou de covarde e cobrará de você se o que você está ou não fazendo sintoniza com o dever de um homem ou de uma mulher moralmente corretos, dignos, verdadeiros e fortes.
Todos nós vivemos divididos, declara Goggins, entre o conforto e o desempenho, entre se contentar com a mediocridade ou nos dispor a sofrer para virar nossa melhor versão. E na saga de Goggins, como prova de tudo isso que ele diz, ele cursou, além do Navy SEALs, a escola de Ranger, onde de mais de 300 alistados, todos já formados e destacados nas várias categorias das forças militares, apenas cerca de 90 se formaram. Ele também fez o curso e integrou as equipes de salto tático de resgate, de salto livre e se formou instrutor de ataque. E em todos esses desafios foi sempre o número 1, formado com honras militares ou esteve entre os 2 primeiros. Se você tiver medo de ferir ou fraturar as mãos fazendo exercícios em sinagogas, nunca terá coragem de encarar a academia e de deixar de ser sedentário. Evoluir o corpo e a mente envolve, muitas vezes, abrir mão de algum nível de conforto físico ou mental. Por isso, perder ou ganhar, vencer ou desistir é algo que acontece sempre na sua mente primeiro, para depois virar algo na realidade. E todo progresso começa mesmo na mente, quando você deixa de ter a mentalidade de desistência e a substitui pela mentalidade de perseverança. Tudo muda ao seu redor e você passa a ver com mais clareza possibilidades e estratégias para alcançar seus objetivos. E o que parecia impossível começa a se transformar em inevitável. E como prova disso, para dar cara a tapa, Goggins, não bastasse todas as suas realizações, entrou para o Guinness Book fazendo 4.030 barras fixas em 17 horas. E já no auge da carreira, prestes a se aposentar dos Navy SEALs e tendo passado por 2 cirurgias no coração, ainda achou força interior e determinação para fazer o curso de bombeiro florestal e socorrista e correr diversas maratonas de 60 e 80 quilômetros, isso com mais de 40 anos de idade. E assim, ele se aposentou da Marinha com dezenas de menções honrosas, lutou no Iraque, fez o que nenhum outro soldado das Forças Armadas tinha feito antes, superou seus medos e traumas e ainda segue inspirando pessoas por todo o mundo. E a base de sua transformação pessoal está resumida em 10 princípios. 10 desafios ou procedimentos que ele desenvolveu e lapidou em cerca de 20 anos como Navy SEAL da Marinha Americana. Aqui eu apresento apenas a visão geral de cada um. Para se inteirar de mais detalhes, eu recomendo a leitura completa do livro. Vamos lá. Desafio número 1, página 39. O diário. Consiste em criar um registro onde você anote seus maiores temores ou experiências ruins. Quais os problemas que você tem de lidar? Abuso, bullying, insegurança, solidão, falta de dinheiro, falta de apoio ou de valorização, família desajustada? Escreva quais são essas limitações e o que você considera os motivos para você não chegar aonde você gostaria. Faça uma lista desses motivos e depois você começará a ver que não passam de desculpas para você não sair do lugar onde está e progredir. Desafio número 2, página 66. O espelho da responsabilidade. Olhe para o espelho na sua casa, no seu quarto ou no banheiro, onde for. Encare a si mesmo de frente. Veja quem você é, sem frescura nem com dó de si mesmo. Diga a verdade que você está enxergando aquilo que o espelho te mostra. Você está obeso? Acima do peso? Então diga isso para você mesmo. Diga o que você vê. Você está gordo, você está gorda. Não disfarce ou fuja da verdade. Você está parado, acomodado na vida? Muito magro, muito magra, muito pobre. Seja o que for que o espelho te mostrar, aceite como verdade sobre você. Aceitar ou reconhecer seu estado atual é o primeiro passo para você estabelecer aonde quer chegar e quais serão as estratégias que você irá adotar. O espelho da verdade é qualquer espelho que você tiver na sua casa. Ele sempre mostra como você está, sem mentir para você. Admita essa verdade e trabalhe para mudar isso. Você está gordo, está gorda? Se o seu espelho da verdade te mostrar isso, não diga: eu estou um pouquinho acima do peso. Diga real, assuma. E em seguida comece a pensar na estratégia para vencer e superar. Cole nesse mesmo espelho post-its do que você precisa e decidiu fazer a respeito daquilo que o espelho te mostrou. Comece com o que for mais fácil ou acessível, um passo por vez, mas escreva metas e como você vai fazer. Por exemplo, irei perder 2 quilos por semana, levantar às 6, caminhar ou correr 20 minutos, vou cozinhar e comer mais saudável. Pizza, cerveja, gordura saturada, apenas uma vez por mês com moderação. Irei estudar 30 minutos por dia ou 3 horas por semana, aquele idioma, aquele instrumento musical ou concurso. Seja o que for, escreva e cole no espelho suas metas e como você vai fazer. Desafio 3, página 90, entrar na zona do desconforto. É preciso dizer a verdade a si mesmo em relação ao ponto em que você está. E tendo feito isso, o passo seguinte é traçar metas, criar estratégias para atingi-los e condicionar a mente a aceitar que no processo o corpo passará pela dor. Essa é a zona do desconforto e é fundamental e inegociável que se passe por ela para se atingir qualquer mudança e transformação.
A zona de desconforto é uma etapa irrevogável e inevitável de qualquer objetivo, seja profissional, pessoal, sentimental, e consiste em assumir tarefas chatas, rotina extenuante ou enfadonha. Todo desenvolvimento exige disciplina e dedicação. Então você pode treinar isso passando a fazer até se voluntariar para coisas que todos fogem porque é difícil ou chatas pra cacete. Seja no trabalho ou nas tarefas de casa ou nos estudos, o que você considera mais difícil ou enfadonho ou cansativo? Qual é aquela coisa que você não gosta de fazer? Pois então, comece por aí. Se você habituar seu cérebro a encarar o que você não gosta de fazer, isso vai calejar sua mente e adaptar o seu corpo a superar desafios, os quais antes você fugia. Com isso você cria toda uma disciplina mental de nunca temer ou desistir quando encontra uma dificuldade. Seu cérebro estará preparado para achar soluções e perseverar. E quando você se der conta, sua identidade como pessoa também terá mudado. De um desistente, desanimado, medroso ou procrastinador, você terá se tornado um destruidor de obstáculos, um construtor de soluções, um vencedor em todos os sentidos. Desafio 4, na página 115, o padrão de excelência. Nunca se conforme em fazer algo bom ou no limite do que se espera ou daquilo que te solicitaram. Estabeleça o hábito de sempre fazer um pouco além. Se a sua tarefa de serviços domésticos for lavar a louça, limpe também o fogão. Passe um paninho na casa, recolha o lixo, lave o banheiro. E além do que se espera de você, irá te colocar diante de novas oportunidades e criará um estigma em seu cérebro em que tudo que você se dispor a fazer não apenas será bem feito, mas também será feito muito mais do que somente o óbvio. Assim você terá mais chances profissionais nos estudos e na vida pessoal e familiar. Mas, sobretudo, você notará que sua autoestima e satisfação própria também estará elevada. Você não sentirá vazio, tristeza, depressão, porque essas coisas tendem a atingir quem tem a imunidade mental baixa. Se você adquire um padrão de excelência na sua personalidade e modo de ser, expresso em tudo que você faz, os males emocionais, os vírus psicológicos não atingirão você, porque você terá a mente blindada contra isso. Desafio 5, página 144. Visualização. A ideia desse desafio é começar ou criar o hábito de projetar à mente, visualmente, aquilo que você quer realizar. Isso é, se você pretende uma carreira em qualquer área ou está numa determinada situação de vida, passe a gastar tempo também visualizando você em posse daquilo que você ainda não tem, mas terá. Veja na sua mente usufruindo daquilo ou naquele lugar almejado, fazendo o que tanto você sonhou. Veja-se passando por cada etapa, celebrando, conquistando cada coisa. Imagine diálogos que você teria se já estivesse lá agora. Visualize com quem você conversaria, o que é... Ou você contando a boa notícia para alguém, para seus pais, amigos, sei lá. Veja você entrando naquela casa, ou naquele carro, naquela empresa que você deseja. E veja-se superando os obstáculos, deixando todo mundo impressionado. Visualize seus professores parabenizando. A banca daquele concurso divulgando seu nome na lista de aprovados. Visualize sua reação, antecipe a sensação de sucesso por tudo isso. E continue no passo a passo para você conquistar com trabalho, com esforço, tudo que você pretende. Mas lembre-se que a visualização não pode conter mentiras. Vencer o jogo mental não significa visualizar aquilo que você realmente está empenhado a realizar. Repetindo, vencer o jogo mental significa visualizar aquilo que você realmente está empenhado a realizar. Visualizar é não trabalhar em favor daquilo. Aliás, visualizar e não trabalhar em favor daquilo só irá te frustrar e te deprimir, porque não virá à existência aquilo que você está visualizando. Desafio 6, página 171, o pote de biscoito. E Goggins tanto fala no potinho de biscoito. Traga à sua mente as suas vitórias, conquistas, resultados positivos, etc. Em quaisquer coisas que você tenha se saído bem na vida, uma prova na escola, aprendido a andar de bicicleta, tirado a habilitação, conseguido o primeiro emprego ou emprego novo, recebido um certificado, um diploma, ter passado no vestibular, seja o que for. Junte essas coisas numa caixa mental. Lembre-se de cada uma delas e, se necessário, escreva no diário cada coisa boa que você fez ou alcançou. Esse arquivo será seu pote de biscoito. E quando algo estiver difícil ou você estiver numa situação desanimadora, querendo desistir, você irá resgatar esse arquivo na sua mente e se recordar de uma ou mais vezes em que você conseguiu vencer. E você forçará sua mente a pensar naquele episódio e visualizará de novo você obtendo aquilo. E dirá a si mesmo: se eu consegui uma vez, eu consigo de novo. Se eu venci lá atrás, eu posso vencer agora. Se eu já fiz isso, já fiz aquilo, aí você vai citar aquilo que você já alcançou. Então eu consigo de novo. Eu não sou burro, não sou incompetente. Eu já estive bem, eu posso novamente estar. E você vai usar essas experiências de você obtendo bons resultados
para se motivar e se lembrar que você é capaz. Você só está numa dificuldade igual todo mundo passa, mas você vencerá, porque você já fez isso. Você já venceu outras vezes, então você sabe que você consegue. Cada sucesso ou vitória é um biscoito que você guarda no pote. E quando tiver fome de motivação e suas energias esgotarem, você vai lá, pega um biscoito, come. Desafio 7, página 204, remover o limitador. Vá 5 ou 10% além de tudo que você fizer. Carros costumam vir com um dispositivo que limita a velocidade. O cérebro também é assim. Nos veículos, quando essa peça é removida, ele voa na pista acima dos 200 km por hora. Nossa mente guarda limites que nossos traumas e medos criaram. Eu não posso, eu não consigo, eu sou tão pobre, eu sou negro, eu sou gordo, eu sou burro. Essas limitações, esses limitadores impedem o seu progresso, mas podem ser removidos. E o jeito de fazer isso é avançando um pouco por vez até estender os limites para cima e além de onde estavam. Comece se dispondo a fazer mais e melhor tudo que você tiver oportunidade. Se na escola você tem um trabalho de 10 laudas para você fazer, faça um de 15. Se seu chefe delegou a tarefa de arrumar um corredor, uma máquina, etc., arrume-os e deixe todo o setor também limpo e organizado. Se sua mãe conta com você para limpar as vasilhas, arrume a casa toda e também o quintal. Faça sempre um pouco mais do comum ou do esperado, avance e quando se der conta, você estará 100% mais dinâmico, mais habilidoso, mais forte, mais inteligente do que era antes. E esse será o seu novo padrão, seu novo patamar. E logo será superado por um novo 100% de evolução que você já terá atingido e assim sucessivamente. Desafio 8, página 234, agenda da produtividade. Pense nas suas atividades diárias, anote a média do tempo que você gasta com cada coisa, separe em necessários e supérfluos, ou prioritários e secundários, depois passe a refletir com absoluta sinceridade. Se cada tempo, ou minuto, ou horas que você dedica a cada coisa da coluna supérfluos e da coluna secundário são mesmo necessários, ou se podem ser reduzidos. Normalmente nesse desafio se descobre que você está dando aos games, a Netflix, ou TikTok ou redes sociais, muitas horas diárias que, se analisadas, são improdutivas. São horas de 4 a 6 horas diárias envolvidos em coisas e entretenimento fútil na internet, que poderiam ser usados para algo mais produtivo. Isso vale também para o sono. Pessoas com rotinas flexíveis passam a acordar depois das 10 horas da manhã, o que significa um período de sono de mais de 12 horas, quando o recomendado é cerca de 8 horas. Pior ainda é que, no mínimo 3 ou mais horas do dia são dedicados a ver memes da internet ou vídeos aleatórios que não trazem nenhuma edificação às pessoas. Todo esse tempo pode ser revertido em aprender um idioma, se exercitar, fazer uma renda extra, aprender uma nova profissão, praticar um esporte, dedicar-se a um serviço religioso, alimentar a vida espiritual, ler um livro, estudar. Crie produtividade em sua vida, eliminando as coisas que tornam o seu tempo inútil, roubam o seu tempo, mas não te acrescenta nada. Desafio número 9, página 261. Incomum entre os incomuns. Não se acomode. Não pense que chegou ao máximo de onde pode ir. Você tem sempre algo que buscar e aonde crescer. Mesmo que se você venceu em alguma área, isso pode evaporar ou simplesmente perder o sabor e você voltar a se sentir fraco e impotente. Você precisa cultivar a grandeza se quiser evitar se sentir um fracassado, mesmo depois de já ter tido alguns sucessos na vida. É fácil se destacar entre pessoas inferiores, mas comece a pensar que tipo de ser humano formidável você será se pudesse destacar mesmo entre aqueles que estão acima ou são tão bons quanto você. Isso é ser incomum. É esforçar-se para ser diferente mesmo dentre os que já se diferenciaram da maioria. Se você precisar encontrar mais motivação, pense nos pontos onde os outros não estão cobrindo e avance por aí. Se os bons profissionais do seu setor, por exemplo, fazem o serviço corretamente, você deverá então fazer corretamente e, além disso, aprender algo de um outro setor. Se os melhores alunos na sua faculdade, escola, sei lá, tiram notas altas, você então deverá tirar também notas altas, mas ir além e saber simplificar aquela matéria, aquele assunto que julgam mais difícil e explicá-lo para os alunos com mais dificuldades. Assim você evoluirá para ser o cara mais incomum que existe no seu meio. E com isso, virá benefícios pessoais e gerais que ninguém mais obteve. Desafio 10, enfim, página 292, relatório pós-ação. Anote no seu diário as dificuldades que você teve até essa parte do processo. Aquilo que deu certo, o que também não deu certo, aonde você teve mais dificuldade, aonde não teve, e então reflita retrospectivamente aonde você pode ter errado e o que você faria diferente agora se passasse por aquela mesma situação. Quais problemas atrapalharam a sua meta? O que você poderia ter feito para contornar aquela situação? Analise, avalie
pense a respeito e aprenda com os erros. E assim então está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. E assim encerra a análise da obra Nada Pode Me Ferir, de David Goggins.